pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E no último fim de semana teve prova, tá? Da galera aí da administração. E nós estamos aqui justamente corrigindo as provas aí do gabarito extraoficial da Banco BGP de Ribeirão das Neves do último certame que teve nesse final de semana. Mais uma vez, né? As questões, eu avaliei aqui as questões e elas foram questões que não precisou de tantas fórmulas. Uma outra coisa você precisava entender e conseguia resolver com outras situações. Vamos ativar aqui a nossa caneta, tá? Para a gente poder, então, conseguir estar resolvendo essa questão. De novo, usando o nosso método Simplifica Professor, você vai entender que, primeiro passo, eu vou ler com muita atenção, é o hábito de leitura que eu tenho que desenvolver. No segundo passo, eu vou marcar os nomes específicos, que são os gatilhos mentais que vão me dizer de qual conteúdo se trata, para que eu possa lembrar a fórmula, para que eu possa lembrar do conteúdo consolidado que eu tenho, para encontrar um caminho de resolver isso aqui. E finalmente, no terceiro passo, que é a maior habilidade do aluno, que domina, que estudou, que se preparou, é que a resposta está no enunciado, ela está embutida aqui no enunciado e nós vamos então investigar para descobrir do que se trata aqui, beleza? Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou ler com muita atenção, né, essa primeira vez. Uma urna contém 4 fichas numeradas. Então, a primeira contém o número 5, a segunda o número 10, a terceira o número 15 e a quarta o número 20. Uma ficha é sorteada, né, e tem seu número anotado. E é colocado na urna novamente. Em seguida, outra ficha é sorteada e o número anotado. Assinale a alternativa correta que contenha o número de possibilidades em que a soma dos dois números sorteados vai dar 30. Então, eu vou aqui, né, pegar aqui, eu tenho uma ficha, vou colocar as 4 fichas aqui, ó, certo? E depois vamos fazer as possibilidades de cada uma e calcular esse número de possibilidades. Então eu tenho aqui o número 5, eu tenho o número 10, eu tenho o número 15 e eu tenho o número 20. Lembra que no problema, ele vai então, né, ele quer saber o número de possibilidades. Então eu estou falando de probabilidade, só que eu não vou usar percentual, eu vou ver, né, o número de possibilidades, se é 2, se é 10, se é 20, se é 30 possibilidades nesse processo que eu estou fazendo aqui de sair esse número. E é lógico que, como eu vou voltar a ficha, quer dizer que eu posso sortear números repetidos. Então, toda vez que eu sortear um número repetido, eu não conto de novo essa possibilidade. Então, vamos fazer, um dos caminhos que eu vou usar aqui é o caminho braçal mesmo, tá? Não vou usar nenhuma fórmula e nenhuma outra situação, não. Eu vou pegar aqui cada uma dessas possibilidades, partindo do pressuposto que quando repetir eu não conto novamente, então vou ver o número de possibilidades que é cada uma possível. Se eu sortear aqui uma vez 5 e voltar a ela, pode sair o 5 novamente? Pode. Então essa é uma possibilidade. E nessa possibilidade a somatória deu 10. Se eu sortear o 5 e sortear o 10, é outra possibilidade. Deu 15. Se eu sortear o 5 e sair o 15, é outra possibilidade, né? Vai dar 20. E se eu sortear o 5 novamente e sair o 20, vai dar 25. Então, nesse carinha aqui, eu tenho 0 possibilidade de dar 30. Certo? Agora eu vou fazer com o 10. Vou fazer com todos aqui, sorteando. Sorteei uma vez, saiu 5, deu 15. Sorteei o 10, saiu 10 novamente, deu 20. Sorteei o 10, saiu 15, deu 25. Sorteei o 10, saiu 20, deu 30. Então aqui eu tenho uma possibilidade, vou pôr um P, tá? De sair o 30. Beleza. De novo, partindo do pressuposto que quando repetir eu não considero, porque já fiz todas as minhas possibilidades, tá? Não contando as repetidas. Então, se eu sortear o 15 com o 5, é uma possibilidade. Se eu sortear o 15 com o 10, é outra possibilidade. Se eu sortear o 15 com o 15
é outra possibilidade. E se eu sortear o 15 com o 20, outra possibilidade. Né? E nesse cara aqui eu vou ter uma possibilidade de sair o 30. E finalmente, sorteando a ficha 20, né, com o 5, eu dou essa possibilidade. O 20 com o 10, eu tenho essa possibilidade. O 20 com o 15, eu tenho essa possibilidade. E o 20 com o 20, eu tenho essa possibilidade. Estou partindo do pressuposto que as repetições não contam, tá? Porque o problema não me falou nada a esse respeito. Então aqui também eu tenho uma possibilidade. Beleza, fiz todo o circuito com todos os números possíveis, tá? Aqui estão todas essas possibilidades. E nelas todas que tem a quantidade de sair o número 30. Então eu tenho 3 possibilidades, vou abreviar aqui, de sair o número 30, que seria o gabarito, tá? E aí, nessa prova seria o A, mas dependendo da sua prova, você marca lá qual o gabarito é. Beleza, pessoal? Então, essa questão, ela não é uma questão difícil, é uma questão interpretativa, e você teria que fazer um pouco braçal para poder conseguir, porque eu não utilizei aqui nenhuma fórmula para poder facilitar também a nossa correção e te mostrar este caminho aí, tá bom? Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até o nosso próximo vídeo.